Amigos do canal, quem tem ouvidos ouça, eu sou Patrícia Rafaela e hoje eu trago uma reflexão aqui muito forte. Então fica comigo até o final, porque Deus tem uma palavra para nos dar, para nos abençoar. Então já deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilha, comente, porque Deus ele é poderoso e a cada dia ele nos renova. E a reflexão que eu gostaria de trazer hoje aqui, né, é a respeito de uma palavra que está em Números, sobre Balaão. Acredito que muitos de vocês já tenham ouvido falar, né, sobre a mula, né, que falou com Balaão. E Balaão era um homem influente na época. Ele era um dos grandes profetas, né, que existiam ali em Israel. E era muito conhecido pelos seus dons espirituais, né? Ele tinha dons de revelação. E o que aconteceu é que Balaão ele foi procurado, né, pelo rei dos povos inimigos de Israel, porque Israel, todas as vezes que Israel ele se inclinou para Deus, né, toda vez que Israel confiou, né, em Deus, eles tiveram vitórias, né? E o povo de Israel vinha vencendo, né, e vinha tomando posse das terras inimigas. E Balaque, né, que era o rei desses povos inimigos, né, da época, soube, né, conhecendo a fama, né, de Balaão, mandou mensageiros para que Balaão pudesse usar dos seus dons espirituais contra Israel, para favorecer os povos inimigos. E aí Balaão deu uma de João sem braço, né? Porque ele sabia, né, que Israel é o povo escolhido, era e é, né, o povo escolhido de Deus. E aí ele falou para os mensageiros, né? Eu vou consultar a Deus e dou a resposta para vocês. E aí Balaão fez uma oração, né, consultou a Deus a respeito, né, desse pedido, né, que o rei havia feito para ele. E Deus falou com Balaão, né? Deus falou que o povo era o povo dele, era o povo escolhido, e que não era para ele intentar nenhum mal contra o povo escolhido dele, né? Isso foi o que Deus falou para Balaão. E aí, mais uma vez, né? E aí ele retornou, né? Falando, né, o que Deus tinha dito para ele, né? Respondeu os mensageiros. E aí, mais uma vez, né, Balaão foi e rogou a Deus para que ele pudesse atentar contra o povo de Israel. E aí, Deus ele conhece nosso coração, né? Deus ele sabia da intenção, né, de Balaão, e ele falou o seguinte: olha, você vai, mas você só vai dizer aquilo que eu disser para você falar. Você vai até o rei e você vai proferir as palavras que eu te ordenar. E quando foi no caminho, né, Balaão se dirigindo até Balaque, aconteceu algo, né, sobrenatural, que foi o fato da mula, né, ter empacado ali no meio do caminho. A mula não seguia de jeito nenhum o caminho. E ele espancou ali a mula, bateu nela por 3 vezes, né, a Bíblia fala. E aí a mula, nesse momento, ela se dirige a Balaão e fala: mas por que você está me batendo? Você não está vendo que tem um anjo aqui impedindo que eu siga o meu caminho? E aí, por que Deus ele fez com que essas coisas acontecessem, né? Porque ele conhecia o coração de Balaão e ele sabia que ele não ia cumprir com aquilo que Deus ordenou, né? Porque o fato é que, por ele ser um profeta, ele conhecer a palavra de Deus, conhecer os mandamentos de Deus, não era nem para ele ter feito esse pedido a Deus, né? Não era nem para ele ter rogado a Deus que ele pudesse intentar alguma coisa contra o povo de Israel. E mesmo assim ele foi, né? Por isso que eu falei que ele deu uma de João sem braço e foi até a Deus, né? E nesse momento, né, no meio do caminho, né, Deus manda um anjo, envia um anjo, e não permite, né, que ele vá fazer nenhum mal contra o povo de Israel.
E aí o interessante, né, é que a mula viu o anjo e a mula teve que falar com Balaão, né, para que ele não seguisse, né? Foi a forma que Deus usou ali para conseguir falar com a Balaão. E isso é muito interessante porque ele era um profeta, ele tinha canal direto com Deus, e ele não foi capaz de ouvir a voz de Deus, ele não foi sensível para entender qual era a vontade de Deus naquele momento. Então Deus teve que usar de outros recursos para que ele pudesse se atentar, que foi através de uma mula, né? E isso fica de lição, né, para nós. Primeiro porque Deus, ele conhece a intenção do nosso coração, né? Tem muita gente que às vezes se utiliza ali da sua fama, né, por ser uma pessoa renomada, conhecida, por fazer curas, por fazer milagres, né, por levar multidões, às vezes até a presença de Deus, né? Às vezes a pessoa tem uma oratória, a pessoa tem ali uma capacidade, né, de influenciar pessoas, e ela usa isso, né, a favor do reino de Deus. Só que ela mesmo, dentro do coração dela, existe uma perversão, né? Não existe uma boa intenção. Balaão, ele poderia ter sido um dos grandes profetas de Israel, ele poderia ali ser um dos grandes nomes da Bíblia, mas ele, pela intenção do coração, por ele ter um coração mau, né, tanto que ele morre depois na guerra, né? E qualquer lugar que você procurar na Bíblia, você vai ver que ele ficou marcado como sendo um homem mau, né? Não como um grande profeta de Deus. Então, a gente precisa ter essa preocupação, né, de ter uma intenção do coração boa, sempre, independente da situação, das circunstâncias, né? Quantas pessoas, às vezes, elas têm uma queda ali moral e espiritual por coisas às vezes tão banais, né, tão pequenas, né? Muito provavelmente Balaão, ele se corrompeu ali, né? Ele cedeu aos pedidos daquele rei, que era um rei inimigo do povo dele, porque ele provavelmente ofereceu para ele boa recompensa, né? E às vezes é isso que acontece, né, no dia a dia. Às vezes são pequenas coisas, às vezes você ali, para não ter que pagar um imposto, você coloca ali aquele recibo, né, para poder deduzir, né, um recibo indevido. Às vezes na empresa onde você trabalha, né, você coloca ali um atestado médico que nem deveria ter colocado, ou você defrauda ali o seu patrão, né, a empresa onde você trabalha, coloca um número ali que não era para colocar, ou você é injusto com as pessoas que trabalham com você. Você tem lá os seus funcionários, tem a sua empresa, e você não é justo, né? Não paga o que é devido. Você sempre dá aquele jeitinho brasileiro, né? O brasileiro, infelizmente, já tem essa cultura, né, de ser conhecido por dar o jeitinho. E às vezes, no seu dia a dia, você usa desses artifícios, né? Isso certamente não agrada a Deus. Então, eu não estou aqui para julgar de forma alguma, né? Muito pelo contrário, a gente está aqui para poder falar para quem tem ouvidos, né? E Deus, ele nos exorta, ele fala conosco o tempo todo. O Espírito Santo, ele nos fala e nos conduz à verdade, né? E a verdade, ela nos confronta, a verdade, ela tá, né, aí para poder realmente nos confrontar. Então, às vezes a gente tem uma fama, às vezes na sua igreja você é conhecido, você é aquela pessoa que arrasta ali as multidões, você é a pessoa que faz tudo, né? É um ativista, às vezes, espiritual, né? Mas dentro do seu coração você tem o mal, né? Você tem uma intenção má. E você se corrompe ali moralmente, ou às vezes não é moralmente, mas se corrompe espiritualmente dentro do seu coração, dentro dos seus pensamentos. Então a gente precisa ter essa passagem, né, esse exemplo, como um alerta daquilo que a gente não deve fazer, né? Se alguém nos
nos convoca, nos chama a fazer algo que a gente sabe que é contra a vontade de Deus, então a gente não deve nem ir até a Deus pedir a direção, né? A gente deve já negar, né? Por que Balaão foi até a Deus pedir orientação se ele sabia que Deus jamais iria permitir que ele intentasse contra o povo, né? Então a mesma coisa somos nós, né? Tem coisas que a gente sabe que a gente não deveria fazer e mesmo assim, né, a gente às vezes quer ir até Deus, dar uma de João sem braço também e pedir a Deus aquelas coisas que a gente sabe que não é da vontade de Deus, não é do agrado de Deus. Então, gente, esse é uma reflexão, é um alerta aqui para nós, né? É uma palavra muito forte, né? Que fica como exemplo daquilo que a gente não deve fazer, né? Que Deus não precise colocar no nosso caminho uma mula, né, para falar conosco, que a gente tenha os ouvidos atentos, que a gente tenha ouvidos sensíveis para ouvir a palavra de Deus, para ouvir dele diretamente, né? Qual a direção, qual o caminho, o que a gente deve seguir, né? E cuidado com as ambições, né? Claro que a gente tem que ter os planos, né? E a palavra de Deus diz que os planos dos bons são para a felicidade, né? Então aquilo que a gente planeja com o coração, com uma intenção boa, Deus se agrada, Deus abençoa, né? Mas quando a gente tenta acelerar o processo e cede às ambições e você quer fazer, né, aquilo se cumprir da sua forma, de qualquer maneira, você tem o grande risco de você se corromper e não seguir a ordenança de Deus, não seguir aquilo que Deus quer fazer, né? Então, vamos guardar, preservar o nosso coração, né? A palavra de Deus diz que o coração é a fonte de todas as coisas, né? Então, é do nosso coração que sai todas as intenções. Então, vamos preservar o nosso coração, vamos guardar o nosso coração para somente agradar a Deus. E vamos ficar atentos, né? Atentos, porque o tempo todo, né, nós temos as armadilhas dos nossos inimigos, né? Você vê que Balaque, ele mandou mensageiros, né, para procurar em terras distantes ao Balaão e para fazer uma proposta para ele, uma proposta que não era, obviamente, uma proposta de Deus. Então, às vezes a gente recebe essas propostas, né, em vários âmbitos, né? Às vezes é na questão não só financeira, mas às vezes ali você que é homem, né, vem uma proposta de uma mulher, né, que não é a sua mulher, não é a sua esposa, vem proposta ali de uma sedução para você fechar um negócio ilícito, para você ganhar um dinheiro ilícito ou para você fazer coisas, né, que não agradam a Deus, e ali você acaba perdendo a sua salvação, perdendo o seu canal de contato com Deus e tudo aquilo que a gente planta, né, certamente a gente colhe, né, colhe aqui na terra, né, e ainda tem o risco de perder a salvação, né? Isso porque a própria Bíblia fala, né? Jesus ele fala que muitos, né, naquele dia chegarão e falarão: mas Senhor, eu curei no teu nome, eu expulsei demônios, né, eu fiz a tua obra, eu fiz tanta coisa. E Jesus vai falar: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então isso é muito forte, a gente precisa ter isso em mente, né? Não adianta você ser conhecido pelos seus dons, né, como Balaão era, tinha fama, era procurado, né, pelos seus dons espirituais, e no final das contas acabou ali morrendo em batalha. E o pior, né, o nome dele ficou marcado como sendo um homem mau, né? Então, é isso, é essa reflexão que eu gostaria de trazer aqui para vocês. Preservem o coração de vocês, não se corrompam, né, por coisas pequenas, nem por grandes, né? A Bíblia fala, Jesus falou, né? Quem quer me seguir, né, carregue a sua cruz e siga-me. Então, carregar a cruz é isso, né? Você abrir mão, às vezes, da sua vontade para fazer a vontade de Deus,
você seguir a Deus e às vezes é difícil mesmo, né? A gente abrir mão às vezes da felicidade, né? Tem coisas que traz felicidade ali momentânea, né? Mas não depois você vai vir o peso do pecado, vai vir as consequências do pecado, né? As consequências das nossas decisões, elas vêm depois, né? Então, às vezes, o pecado, ele é doce como mel, né? Como o apóstolo João disse, né? Então, na hora que você desfruta ali do pecado, ele parece ser bom, ele é doce como mel, mas depois, né? Quando você digere aquilo, quando você tem que arcar com as consequências daquilo, ele é amargo como fel. Então, cuidem, vigiem, orem, procurem viver uma vida de santidade, abrindo mão daquilo que não agrada a Deus, porque certamente vale muito a pena, né? Essa vida de sacrifício, a vida de obedecer a Deus, obedecer a voz de Deus. Se Deus disser que é sim, é sim. Se Deus disser que é não. Se Deus não falar, né, para você fazer, não faça. Então, é isso, pessoal. Essa é a mensagem. Que Deus abençoe vocês. Tenham todos um ótimo dia. Um abraço. Tchau, tchau.